Olá, meus queridos, eu sou o professor William Oliveira, sou professor da Escola Rotary Clube São Miguel, no bairro São Miguel, em Caucaia, no estado do Ceará. Faço parte da CRED 1, certo? E nós vamos agora dar início à nossa segunda aula, tá bom? A primeira aula a gente falou sobre as questões ambientais. Eu acabei exagerando um pouquinho, falei muito e deixei para essa segunda aula agora para a gente falar sobre aquecimento global e efeito estufa, tá bom? Sou o professor William, professor de Geografia, e essa aula agora é voltada para quem vai fazer vestibular, principalmente o Enem e a UESC, aqui no estado do Ceará. Também para meus alunos do terceiro ano, um coraçãozinho para vocês, um abraço para vocês. Muita saudade de vocês, a gente está nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, que é importante. A gente vai tratar um pouquinho agora sobre aquecimento global e efeito estufa. Vamos falar de maneira bem rápida. E seguinte, nosso segundo TD, certo? Sobre aquecimento global e efeito estufa, que vai estar na descrição do vídeo. Eu não sei se vai estar no YouTube, no Facebook, onde você vai receber, no WhatsApp, mas na descrição do vídeo vai estar um PDF com essas questões. Você vai imprimir elas e responder junto comigo, ok? Vamos lá, vamos trabalhar aquecimento global e efeito estufa. Seguinte, primeira coisa que eu tenho que saber, tá bom? Que o homem ele vai atuar em todas as questões ambientais, certo? E eu quero lembrar o que eu falei na primeira aula para vocês. Sempre que vier a palavra antrópica em relação ao ser humano, é a ação do ser humano, tá bom? Vamos começar nosso esquemazinho aqui de aula. Seguinte, esse tema causa muita confusão. Aquecimento global e efeito estufa, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, certo? Efeito estufa é natural. Aquecimento global, não, ele é causado pelo homem. Se você ouvir algum barulho, alguém falando, avião passando, algum barulho externo, é porque eu estou gravando literalmente improvisado em casa. Então esses barulhos a gente vai relevando, deixando acontecer, né? O importante é que a gente vai tentar ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então, efeito estufa ele é natural, e o aquecimento global ele é causado pelo agravamento do efeito estufa e também pela ação do homem, tá bom? Queimadas, emissão de gases, isso vai causar o aquecimento global. Vamos lá, vamos ler um pouquinho. Efeito estufa, fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida do planeta. Ou seja, o efeito estufa, vamos lembrar do efeito estufa de um salgado, aquele negócio quadrado, onde os raios solares eles vão entrar na superfície, aquela camada de ozônio ela vai amenizar, ela vai diminuir o efeito dos raios solares, eles vão entrar na superfície e fazer esse movimento aqui, movimento de ida e volta. Para quê? Para que serve o efeito estufa? Para manter a temperatura da Terra, para que a gente possa sobreviver, tá bom? Então, o efeito estufa ele ocorre para que a gente possa ter uma temperatura ambiente que a gente possa pelo menos sobreviver, a gente possa ter vida na Terra. Tá bom? Então esse é o principal motivo do efeito estufa, manter a temperatura do ambiente para que eu possa sobreviver. Professor, só falo manter a temperatura, não é isso? Mas vamos lá, no Polo Norte, por exemplo, que é muito frio, o efeito estufa não acontece não? Acontece em todo o planeta, certo? Só que naturalmente, por uma questão de latitude, de altitude, de longitude, isso é outro assunto para outra aula. Naturalmente, esses ambientes são mais frios, tá bom? Só que essa temperatura fria ela tem que se manter. Aqueles graus negativos, ele tem que se manter, tá bom? Se o efeito estufa ele aumentar, aquela temperatura que é de, vamos dar um exemplo, de menos 10 graus, ela vai começar a esquentar. Então vai menos 5 graus, menos 2 graus. E quanto maior a temperatura, acontece o quê? O gelo vai derreter. Aí é o problema. Porque se esse gelo derreter, vai aumentar o nível dos oceanos. O oceano ele vai tomar de conta da superfície terrestre. Vou ter mais água. Água salgada. Detalhe, certo? Não é utilizada pelo homem. A água salgada ela não pode. O homem é mais difícil de utilizar essa água. Tá bom? Então vai esquentar e vai causar esse problema. As calotas polares elas vão diluir, elas vão derreter e vai aumentar o nível dos oceanos. Aí você já sabe que é um ciclo. Os oceanos vão aumentar de nível, vão aumentando de nível, vai causar o quê? Lá na superfície terrestre, onde a gente mora, os oceanos vão tomar de conta do continente, tá bom? Isso é um problema
muito perigoso, muito perigoso. Ok? Vamos lá. Com o aumento da poluição, emissão de gases, eles se concentram na atmosfera. A camada de gases fica mais espessa, o que dificulta a dispersão da radiação solar e retém o calor. Ou seja, simples. Com o agravamento do efeito estufa, que é natural, o efeito estufa ele é natural. Com o agravamento do efeito estufa, vai ficar o quê? Mais quente. Certo? Isso é uma das causas do aquecimento global. Isso. O agravamento do efeito estufa, com aquela poluição, aqueles gases que vão para a superfície terrestre, que influenciam na camada de ozônio, aqueles gases vão aumentar a temperatura. Esse ciclo vai acontecer. Então, automaticamente vai ficar mais quente na superfície terrestre. Professor, eu vou sentir isso fácil? Não. Gente, nós temos um negócio chamado tempo geológico, certo? Então, se eu vou interferir hoje, eu vou sentir daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, certo? Então, quem vai sentir mais isso? Se eu poluir muito hoje, já nossas gerações futuras, tá bom? Então, esse é um tempo geológico. Quem vai sentir mais é aquelas gerações futuras. Ok? Perfeito. Aquecimento global. Aumento das temperaturas médias na Terra e nos oceanos. Vamos lembrar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Se eu falo de oceano, de temperaturas que vão aumentar no oceano, vai influenciar em todo um ciclo na superfície terrestre. Ok? Porque grande parte dos nossos ventos vem de onde? Dos oceanos. Então, se eu aumento a temperatura do oceano, eu estou aumentando, eu estou mexendo o quê? Com um ciclo que é contínuo. Então, se eu interferir nele, eu vou interferir em toda a vida do planeta Terra. Tá bom? Então, o aquecimento global ele vai aquecer tanto a superfície terrestre como os oceanos. Certo? Vamos lá. Causas do aquecimento global. Só recapitulando, só lembrando. O efeito estufa ele é natural. O que não é natural é seu agravamento. Quem influencia nisso, quem é? Ser humano, que é o mesmo que a ação antrópica. O aquecimento global, não, ele não é natural. Aí sim eu tenho uma ação direta do ser humano, que vai causar o aquecimento e o aumento da temperatura do planeta. Ok? Quais são as causas do aquecimento global? 1. Intensificação do efeito estufa. Certo? O agravamento do efeito estufa ele vai ser um dos motivos para o aquecimento global. 2. Desmatamento. Desmatar áreas. Desmatar terras. O desmatamento vai aumentar o aquecimento global. Tá bom? O que é desmatar? É eu queimar, eu arrancar as árvores, tirar as árvores para tirar a madeira das árvores. Então aquela área vai ficar desmatada. E isso vai aumentar o aquecimento global. Ok? 3. Queimadas. Queimadas que são aquelas áreas que a gente vê, aqueles ambientes que estão sendo utilizados para plantações, e o homem, para facilitar o seu serviço, para ficar mais rápido, ele queima aquela plantação depois que ele colhe. Acaba com o solo e aqueles gases vão subir para a atmosfera. Certo? Eu estou sendo um pouquinho mais rápido agora, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso na outra aula. Então agora eu estou correndo mais porque a outra aula foi 40 minutos, foi um pouco exagerado. Então a gente nessa aula vai correr um pouquinho mais, tá bom? Queima de combustíveis fósseis, principalmente carvão mineral, petróleo e gás natural. Tá bom? Esses são altamente poluentes. E o homem, para produzir energia, para produzir calor, ele vai queimar esses combustíveis. Nos transportes, nos carros, nos aviões, onde for. Né? E principalmente nas indústrias. Os principais causadores do aquecimento global são as indústrias. Né? Aqueles gases que sobem das indústrias, que vão para a atmosfera, eles são os que vão pesar mais. Certo? Professor, o aquecimento global, ele acaba com a vida do planeta? Aos poucos, sim. Por quê? Porque ele vai aos poucos devastar a biodiversidade. É um ciclo. Nós se alimentamos, os animais se alimentam. Então, se eu for quebrar esse ciclo, se algum dos animais desse meio aqui, se ele for extinto, vai ter consequências. Os outros vão sofrer. Certo? Isso também pode causar o quê? Aumento das doenças. Bom, os animais que estavam no canto deles parados lá, tinha a alimentação deles no canto deles. Se o alimento dele for extinto, ele vai sair daquele ambiente e vai buscar outros ambientes. E vão surgir novas doenças. Vamos lembrar o quê? Ebola, que a gente disse que veio do morcego. Essa nova peste aí, esse novo coronavírus também, que a gente
não sabe onde foi criado, mas talvez tenha vindo de animais, a gente não sabe, a gente não tem certeza ainda. Então isso vai aumentar as doenças, tá bom? Próxima consequência, já falei, atividades industriais, né? As indústrias são os principais causadores do aquecimento global. Por isso que a gente tem alguns protocolos, algumas reuniões, como foi o ECO 92, o Rio. São encontros dos países. O que é que eles fazem? Isso são esses encontros. Eles se reúnem para tentar amenizar essa poluição, para amenizar o efeito estufa, para que esse agravamento do efeito estufa ele diminua de certa forma e a camada de ozônio ela seja mantida, ela não seja totalmente quebrada. Eu não tenha um buraco na camada de ozônio, né? Então para esses encontros são para que esses países eles se unam e tentem amenizar esse problema. E desses encontros saem documentos, como um deles que é o Protocolo de Kyoto, que foi em 97, se eu não me engano, mas só começou a contar em 2005, que todos os países eles se comprometem a poluir menos. Só que eu tenho países que dependem da indústria, Estados Unidos, China, que poluem demais. Então, se esses países eles pararem de produzir tanto, poluírem menos, vai influenciar na economia deles. Aí vem a grande questão: economia ou natureza? Esse grande baque que aí a gente vai ter essas discussões, essas brigas, esses diálogos, e acaba sobrando para quem? Para natureza. Não é isso? Ela é quem mais sofre. Consequências do aquecimento global. Uma, derretimento das calotas polares, que ficam no Polo Norte e Polo Sul. Vai derreter e vai aumentar o nível dos oceanos. Aí nós vamos surfar? Vamos surfar não, nós vamos morrer. Lógico, estou exagerando um pouquinho, mas se os oceanos eles aumentarem os níveis, se eu tiver, exemplo, devido a esse aumento, tsunamis, ondas gigantes, maremotos, se isso for invadindo a Terra, vai chegar um momento que não vou ter mais onde eu viver, não vai ter mais onde eu botar minha casa. Então, esse agravamento, esse derretimento das calotas polares, ele pode ser altamente prejudicial, certo? O que mais? As consequências do aquecimento global. Aumento dos desastres naturais, furacões, enchentes e secas. Dica, as questões gostam muito de cobrar. Eles colocam lá, consequências do aquecimento global, terremotos. Meus anjos, o terremoto e o maremoto, ele não é causado pelo aquecimento global. Escuta de novo. O terremoto e o maremoto, eles não são causados pelo aquecimento global, nem pelo efeito estufa. Eles são causados pelo quê? Movimento das placas tectônicas, certo? Perfeito? Beleza. Mais coisa também, vai ter a produção, os alimentos vão diminuir, a produção vai ficar mais difícil. Outra consequência, inundações, as espécies vão ser extintas, ok? Seguinte, na descrição do vídeo vai estar o quê? Vai estar esse TD aqui, o nome da escola, CRED 1, questões sobre aquecimento global. Tá bom? Vamos trabalhar elas agora. Você vai baixar o PDF com esse documento aqui e vai responder comigo agora. Lembrando, essa é a nossa segunda aula. A primeira aula foi sobre questões ambientais e questões ambientais. A gente trabalhou um pouquinho sobre os problemas ambientais e foi muito extensa. Então agora eu estou sendo um pouquinho mais rápido para não ficar tão cansativo para a gente. Tá ok? Teremos mais aulas pela frente, mas hoje serão 2 aulas específicas. Questões ambientais e agora aquecimento global. Vamos às questões. Baixe seu PDF e vamos responder juntos. Primeira questão, um texto da US 2018, atual, US 2018, que fala sobre aquecimento global. A questão fala o seguinte: no que concerne ao aquecimento global, assinale a afirmação verdadeira, o que é correto. A. Os países desenvolvidos é o mesmo que ricos, não são os principais responsáveis pela concentração de gases? Conversa. Os países ricos que são os que mais poluem. Estados Unidos, China. Então o item é falso. Item B. As consequências do aquecimento global afetarão todos os países? Perfeito. Todos os países vão sofrer. Mas as consequências dessa mudança climática não afetarão o meio ambiente e a população do Brasil? Da onde? Lógico que afetarão. Será inclusive um dos mais afetados, porque é um país que tem muita água, muita floresta. Então será um país extremamente afetado. O item é falso. Item C. Em decorrência do aquecimento global, milhões de pessoas poderão enfrentar fome e racionamento de água, além das consequências do desaparecimento de muitas áreas costeiras pela elevação do nível do mar.
Perfeito, item perfeito. As pessoas vão ter menos alimento produzido porque vai esquentar mais, então os alimentos que são produzidos em locais mais frios não existir mais. E o mar vai invadir o continente, então não vão ter mais onde a gente colocar nossas casas, onde a gente ficar, onde a gente morar, onde a gente passear, onde a gente se reunir para se divertir, entendeu? Então vai ser mais complicado. Item D. O aquecimento global é um fenômeno natural? Não. O efeito estufa é natural. O aquecimento global ele é causado pelo ser humano. Lembra, o efeito estufa é natural, o aquecimento global é causado pelo ser humano. Então, primeira questão, o item correto, o item C de casa. Segunda questão. Há uma grande discussão atualmente em voga para que as sociedades e os governos se conscientizem e diminuam a emissão dos gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinale aquela que pode ser considerada totalmente limpa, no sentido de não emitir poluentes na atmosfera. Dessas práticas, a única que não vai emitir os poluentes do efeito estufa, do aquecimento global, qual é? A. Produção de energia em hidrelétricas. Essa aqui é o seguinte, vai matar muitas árvores. Para que eu construa uma hidrelétrica, eu vou ter que mexer com muita gente, muita população. Matar árvores, matar cidades, para aquele açude ser criado. Então, quando eu mato uma árvore, eu estou influenciando aonde? No aquecimento global. Certo? Então, o item, ele é o item correto. Ele vai influenciar. E eu quero aquele que não emita poluentes do aquecimento global e do efeito estufa. Certo? Então, esse aqui vai emitir. Item B, fertilizantes na agricultura. Fertilizante é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim. Vai influenciar, sim, e muito no aquecimento global e no efeito estufa. Item C, atividade pecuária. Pecuária que é a criação dos animais. Os animais vão influenciar sim porque eles vão mexer no solo. Eles vão andar no solo, vão comer aquele solo, aquele mato. E vai influenciar sim no aquecimento global e no efeito estufa. Até pelos gases também que os animais soltam, né? São muitos. Item D, construção de aterros sanitários. Isso aqui vai influenciar muito, por quê? Porque o aterro sanitário, os locais onde o lixo vai ser jogado, aqueles poluentes dos gases vão influenciar na atmosfera, certo? Vocês estão ouvindo um barulhozinho do cantor ali, mas é meu cunhado que está querendo resolver cantar agora no meio da aula, mas tudo bem. Vamos continuar. Item E, atuação de usinas nucleares de energia. Essa questão é uma pegadinha. Por quê? Porque, gente, ó, a usina hidrelétrica, o urânio, ele é altamente poluente do solo, mas ele não vai emitir os gases que vão prejudicar o aquecimento global e o efeito estufa. A usina nuclear ela não vai produzir esses gases. Ela vai o quê? Prejudicar muito os solos. Mas ela não joga esses gases na atmosfera. Os gases que vão aumentar o aquecimento global. Então, o item que eu marco é o item E. Certo? Terceira questão é o seguinte. O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Ela é consequência da intensificação de qual fenômeno natural? Qual é o fenômeno natural que vai influenciar o aquecimento global? Qual é? Perfeito. O efeito estufa é o fenômeno natural que vai influenciar no aquecimento global. Certo? Questãozinha fácil demais. Tem C de casa, efeito estufa. Quarta questão. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. Análise alternativas abaixo marca aquela que não indica uma consequência do aumento da temperatura no planeta. O fenômeno que não vai ter relação com o aquecimento global. Qual será? Item A. Derretimento das calotas polares. Já falamos que o derretimento das calotas polares vai ser consequência do aquecimento global. Item B. Aumento da ocorrência de terremotos. Olha só a pegadinha, olha só a questão. Falei para vocês que terremotos e maremotos são consequências dos movimentos das placas tectônicas. Não tem ligação com o aquecimento global. Então o item que eu marco é o item B. Item B. Os terremotos e maremotos têm ligação com as placas tectônicas e não com o aquecimento global. Ok? Item C, D e E estão corretos, eles são consequências do aquecimento global. Então vamos para a última questão. Quinta questão que fala sobre o protocolo de Kyoto. A pergunta é: qual o objetivo principal do protocolo de Kyoto?
que os países assinaram para emitir menos poluentes na atmosfera. Então a questão pergunta qual o objetivo principal. A. Proliferar ações de aumento de vegetação. Proliferar ações de aumento da vegetação no planeta? Não. O protocolo de Kyoto não tem como ideia principal isso não. Certo? Lembrando o seguinte, ó, o protocolo de Kyoto ele foi assinado em 97, mas só entrou em vigor em 2005. Os países eles não queriam cumprir esse protocolo, né? Porque mexe com a economia. Item B, olha só o item B. Diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera? Lógico. A ideia é o quê? Que os países eles emitam menos gases, ok? Questõezinhas muito fáceis. Nós já tivemos 2 aulas. Lembrando que eu sou o professor William da escola Rotary Club do bairro São Miguel, Caucaia, Ceará. Faço parte da CRED 1 e essas aulas são para tentar ajudar vocês de modo muito improvisado, de modo muito simples, com barulhos externos a gente está ouvindo, mas é para tentar de alguma forma que vocês tenham esse conteúdo para o Enem, tá bom? Então muito obrigado por vocês terem participado. Baixa na descrição do vídeo aí o PDF com as questões e tentem responder junto comigo, tá bom? Muito obrigado por vocês terem visto a aula. Um beijo para vocês e até a próxima e o próximo tema. Tchau!